Amém? Amém? Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Você está firme aí? Está firme? Está forte? Graças a Deus. Que bom, que bom. Vamos compartilhar. Muito obrigado. Vamos compartilhar um pouquinho a palavra do Senhor, amém? Queria falar um pouquinho a respeito do sentido que as coisas têm para nós. Alguma coisa já teve algum sentido para você que mudou? Você pensava em algo de uma forma e hoje você pensa diferente? Amém? Já? Coisas já mudaram de sentido para você, né? E eu queria falar um pouquinho a respeito disso, de uma mudança mesmo de sentido que algumas coisas precisam fazer para nós. Principalmente quando a gente percebe que mudanças aconteceram ou estão acontecendo na nossa vida. Porque algumas mudanças acontecem na nossa vida justamente para que a gente mude o sentido pelo qual a gente enxerga algumas coisas. Às vezes Deus está causando essa mudança ou está permitindo essa mudança justamente para que a gente mude também a forma de pensar, o sentido que nós temos com relação a alguma coisa. E eu quero trazer um texto a respeito de um homem que teve uma mudança bem grande na sua vida e trouxe muitas coisas boas para a vida dele. Quero convidar você a abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Lucas 19. Lucas 19, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra lida, e nós pedimos ao Teu Santo Espírito que ministre as nossas vidas e traga a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Planos. Todos nós fazemos planos para a nossa vida. Você já fez planos? Já? Muitos planos vocês já fizeram? Todos os planos que vocês fizeram deram certo? Todos os planos que vocês fizeram aconteceu direitinho do jeito que vocês imaginavam, tenho certeza. Não, né? Não. Nossos planos, eles muitas vezes não acontecem da forma que a gente espera. Ou eles se frustram, ou até no fim dá certo, mas não do jeito que a gente planejou, não é assim? Muitas coisas acontecem e os nossos planos muitas vezes não dão certo como a gente imaginava que dariam. É muito comum a gente fazer plano e não é errado fazer plano. A gente precisa fazer plano
Porque nós precisamos ter metas, ter objetivos na nossa vida. Não dá para viver sem metas, sem objetivo. A gente precisa ter metas, objetivos, ou seja, a gente precisa ter planos para a nossa vida. Certo? É preciso. Mas nem todos darão certo, porque eles são nossos planos. E os nossos planos são falhos, assim como nós somos falhos. E coisas acontecem no meio do nosso percurso, no meio do nosso caminho, que faz com que muitas vezes nós tenhamos que mudar os nossos planos, criar planos novos, ou adaptar os nossos planos, ou descartar os nossos planos, né? Por exemplo, eu tenho uma coisa aqui parecida com Zaqueu. Zaqueu fala aqui, que Zaqueu, no versículo 2, diz assim: eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, né? Eu tenho uma coisa muito parecida com ele, porque eu também queria ser rico. Meu plano também era ser rico. Não sei você, se você já teve o plano de ser rico algum dia, né? Mas eu também já tive esse plano. Eu já tive. Eu não tenho vergonha de falar isso, né? Mas eu já tive esse plano de ser rico. Então eu tinha um plano parecido com Zaqueu. Eu tinha um outro plano parecido também. Porque aqui diz que ele era chefe dos publicanos. Sabe o que é publicano? Quem já se perguntou o que é publicano? Já ouviu isso na Bíblia, já se perguntou. Eu não sei o que é publicano. Publicano é quem faz serviço público. É o servidor público, né? O famoso servidor público, né? E quem aqui já nunca fez plano de ser servidor público, funcionário público, né? Eu já fiz plano de ser funcionário público. O meu plano era fazer a minha faculdade e prestar um concurso público e me tornar funcionário público. Esse era o meu plano. Era o plano da Glaucia também, né? Então nós dois estávamos cursando faculdade com o objetivo de terminar a faculdade e fazermos concurso público e nos tornarmos funcionários públicos. Preciso perguntar para vocês se o nosso plano deu certo? Não deu certo nosso plano, né? A Glaucia até era funcionária pública, mas o plano dela teve que mudar, assim como o meu plano também teve que mudar. E Zaqueu era um funcionário público. Ele era um publicano, e não apenas um mero publicano, mas ele era chefe, né? Chefe dos publicanos. Então ele tinha um cargo bem alto, ele tinha um cargo de autoridade. Se nós analisarmos, gente, com os olhos humanos, pensa aqui comigo, tá? Zaqueu era um funcionário público, um funcionário público de alto escalão, e, como a própria palavra diz, ele estava rico. Vamos ser honestos, esse não é o plano da maioria das pessoas? Um excelente emprego e estabilidade financeira. Esse não é o plano da maioria das pessoas? É ou não é? É. Esse é o plano da maioria das pessoas. E ele tinha uma família, porque a gente vai ver ali no contexto que ele tinha uma família. Então, um homem casado, com filhos, com um excelente emprego, um excelente salário, alcançou seus planos. Concordam? Sim. Ele alcançou seus planos. Só que Zaqueu era um homem incompleto. Era um homem que a princípio tinha alcançado os seus planos, mas era um homem que não estava se sentindo completo. Foi: eu alcancei as minhas metas, os objetivos que eu tracei, os planos que eu tracei, eu corri atrás deles e eu conquistei. Mas eu não estou me sentindo feliz, eu não estou me sentindo completo. Algo de errado não está certo. Tem alguma coisa errada. E então Zaqueu começa a ouvir falar de Jesus. E começa a ouvir falar de Jesus e de quem é Jesus e do que Jesus faz. E Zaqueu pensa: eu preciso dele. E é incrível porque ele não procurou Jesus como muitos procuraram.
Muitos procuraram Jesus porque queriam uma cura, não é? Porque queriam uma libertação, porque tinham algum problema. Zaqueu era aquele cara, vamos pensar aqui nos dias de hoje, tá? Zaqueu era aquele cara que, se tivesse Instagram, todo mundo olhava para a vida dele e falava: esse cara não precisa de nada, não é? Ele era o cara que, se tivesse rede social, todo mundo olhava para a vida dele e falava assim: é o que eu quero. Ele não precisa de nada, esse cara com certeza é feliz, ele não tem falta de nada. Só que Zaqueu sabia que ele tinha uma falta, ele tinha algo, um vazio, que mesmo com os planos dele todos dando certo, esse vazio continuava. E ele viu em Jesus alguém que pudesse suprir essa falta que ele sentia. Ele olhou para Jesus e pensou: ali está alguém que pode me ajudar a suprir essa falta que eu tenho. Se por um lado a vida dele parecia maravilhosa e perfeita, a gente já pode imaginar também um outro lado da vida dele difícil. Porque ele, sendo publicano, ele era muito mal visto pelas pessoas. Tanto é que a gente vai ver que Jesus foi para a casa dele, e indo para a casa dele, começaram a murmurar. A gente acabou de ler. Começaram a murmurar pelo fato de Jesus ter ido na casa de qual que é o termo que usa aqui na palavra? Pecador. Por Jesus ter ido na casa de um pecador. Ou seja, Zaqueu era uma pessoa que era mal vista, mal falada. Por quê? Publicano, gente, seguinte, significa que ele trabalhava, fazia um serviço público. Quem era publicano trabalhava para Roma. Porque Roma era o império que dominava sobre Israel naquela época. Ou seja, ele era um judeu trabalhando para Roma. Era o mesmo que ser um traidor. Era o mesmo que ser considerado pelo povo como um traidor. Porque ele trabalhava para o inimigo. Entenderam? Então, para os judeus, Zaqueu era um traidor. Era alguém que tirava, porque a grande maioria trabalhava como cobrador de impostos, né? Então era alguém que tirava o dinheiro do judeu para dar o dinheiro para os romanos. Então imagina como essa pessoa era vista, né? Ou era mal vista. E não só ele, como também toda a sua família. Você já pode imaginar o que os filhos dele passavam, o que a esposa dele passava. As dificuldades que eles passavam por conta disso. Talvez até por isso Zaqueu pensava assim: eu lutei, trabalhei, conquistei, e não me sinto completo, não me sinto feliz. Então eu preciso saber o que eu posso fazer. Então Zaqueu, como eu disse, Zaqueu ouve falar de Jesus e ele descobre que Jesus vai passar por ali. Preste atenção, Zaqueu, ele já está começando a gerar uma mudança na sua vida, sem mesmo ele perceber. Ele não sabia de fato o que ele queria, o que ele poderia fazer, o que ele teria que fazer. Ele só sabia que se ele encontrasse Jesus, ele poderia ter essas respostas. Ele poderia ter essa direção. E presta atenção nessa palavra, ter essa direção. Zaqueu já estava começando a mudar a sua forma de pensar. Ele já estava começando a mudar o sentido das coisas que ele via, das coisas que ele pensava. Só que ele não sabia ainda como mudar, o que mudar, mudar para onde, mudar para quê? Mudar os meus pensamentos do que eu penso hoje, mudar para quais pensamentos? E ele pensou: eu não sei, mas eu sinto que Jesus pode me dar essa resposta.
O que foi que Zaqueu fez? E é aqui, é agora que começa a mensagem. É agora que começa a mensagem para a vida de cada um de nós. Porque talvez nós tenhamos conquistado o plano ou os planos que a gente teve para a nossa vida. Talvez não. Talvez nós não tenhamos conquistado os planos da nossa vida. O fato é que Zaqueu, ele não estava no único plano que todos nós temos que estar. Qual que é o plano? O plano de Deus. O plano de Deus para a nossa vida. Irmãos, a gente pode traçar 100 planos diferentes para a nossa vida, e todos podem dar errado, e está tudo bem. Sabia? Está tudo bem. Não tem problema. O único plano que não pode dar errado, o único plano que não pode ser frustrado, é o plano de Deus para a nossa vida. Esse é o único plano que não pode dar errado, esse é o único plano que não pode ser frustrado. E era o plano que faltava para Zaqueu. Era o plano de Deus na vida dele. Então, de alguma forma, com certeza cada um de nós se enquadra. De alguma forma. Porque nós podemos ser como Zaqueu, que conquistamos os planos que nós tínhamos para a nossa vida, mas mesmo assim percebemos que falta algo. Ou, como a maioria das pessoas, nós podemos ser pessoas que vimos que os nossos planos não se encaixaram da forma que a gente queria, que a gente pensava. E a grande verdade é que não faz diferença, porque todos nós precisamos fazer a mesma coisa. Todos nós precisamos encontrar o plano de Deus para a nossa vida. Percebe? Não faz diferença aonde a gente se enquadra, porque na verdade o caminho que nós precisamos traçar é o mesmo. E aqui eu queria destacar algumas atitudes de Zaqueu, que são as atitudes que Deus está esperando da vida de cada um de nós. Porque Zaqueu sempre foi um destaque, concordam? Pelo que fala aqui no começo da vida de Zaqueu, a gente percebe que Zaqueu era um homem de destaque, concordam? Concordam? Só que nesse momento, Zaqueu não queria ser o destaque. Nesse momento, Zaqueu queria que Jesus fosse o destaque na vida dele. Porque ele corre atrás de Jesus para que Jesus seja o destaque desse momento da vida dele. Dessa história da vida dele. E olha que coisa, olha como que Deus faz as coisas na nossa vida, tá? Foi o momento em que Zaqueu falou, não, nesse momento eu não quero ser o destaque, nesse momento eu quero que Jesus seja o destaque na minha vida. Aí ele ouve, Jesus vai passar por tal lugar. Lembra que eu perguntei semana passada? Na pregação da semana passada? Eu perguntei assim, você sabe onde Jesus está? Lembra que eu fiz essa pergunta semana passada? Você sabe onde Jesus está? Então, Zaqueu ficou sabendo onde Jesus estaria. E ele falou, eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. A primeira atitude de Zaqueu, irmãos, a primeira atitude de Zaqueu foi a seguinte, eu não vou perder a oportunidade. Eu não vou perder a oportunidade. E tinha vários obstáculos para Zaqueu, não tinha? Tinham muitos obstáculos para Zaqueu. Uma multidão seguia Jesus. Zaqueu estava em meio a uma multidão. E ele tinha que vencer a multidão. Só que não era só vencer uma multidão. O que a Bíblia fala que Zaqueu era? Pequeno. Ele era baixinho. Se já é difícil vencer uma multidão, a gente imagina sendo baixinho, né? É mais difícil ainda. Porque se vocês já ficaram no meio de uma multidão, faz tempo, né, gente? Depois da pandemia faz tempo, né? Mas acho que todo mundo já deve ter ficado no meio da multidão alguma vez, né?
em algum momento, né? Você está no meio de uma multidão, a gente tem que ir, né? Vai passando, vai passando, vai passando. Agora, se você está aqui meio por cima, você vai passando, você vai enxergando aonde tem uns vão, e você vai passando. Agora, se você está aqui, você não enxerga o vão. Então, imagina a dificuldade para Zaqueu. Ele começou a ver as dificuldades, mas o que eu disse? Qual que foi a primeira característica de Zaqueu? Ele não perdeu a oportunidade. Queridos, quando eu digo eu não vou perder a oportunidade, eu tenho que entender que os obstáculos vão existir, que eles vão aparecer, e eles não podem me parar. Entende? Porque eu não posso dizer assim, ó, eu não vou perder a oportunidade, mas na primeira dificuldade, opa, eu não queria perder a oportunidade, mas... E vamos ser honestos, o ser humano é bom para desculpa, não é? É bom, né? Mas Zaqueu não queria saber de dar desculpa. Zaqueu não queria saber de dar desculpa, ele queria um sentido novo para a vida dele. Esse é o fato. Ele queria um sentido novo para a vida dele. Porque os planos para a vida dele não estavam trazendo a paz que ele queria sentir. A vida dele não estava trazendo a paz, a satisfação que ele desejava sentir. E ele entendeu, Jesus vai me trazer um sentido novo para a minha vida. E eu não posso perder a oportunidade. Ele tinha uma multidão para vencer. E nós com certeza também temos multidões na nossa vida, não temos? Não sei qual pode ser a multidão que pode estar te atrapalhando de chegar até Jesus. Às vezes é a multidão da vergonha. Às vezes a vergonha se torna uma multidão que atrapalha a gente de chegar até Jesus. Às vezes a multidão é o pecado. Às vezes é o pecado da gente olhar para a gente e falar assim, ah, mas quem sou eu para chegar até Jesus? E Jesus olhar para mim e falar, estou te vendo. Se fosse fulano ou fulana, tem muito disso, irmãos, misericórdia, né? Tem muito disso. Fulano ou fulana, aqueles ali chega fácil perto de Deus. Às vezes é a multidão de pecado, que a gente olha para nós mesmos e fala, quem sou eu? Ou às vezes é alguma outra multidão, alguma outra coisa, que você olha e fala assim, ah, para eu vencer tudo isso, para chegar até Jesus. Mas aqui eu olhou e falou assim, se eu não posso atravessar essa multidão, eu vou dar um outro jeito. E ele faz o quê? Vamos subir na árvore. Se por baixo não dá, vamos por cima. Vou subir aqui nessa árvore, eu tenho certeza. Ele vai passar por aqui, não tem outro jeito. Ele tem que passar nessa rua. Eu vou subir aqui nessa árvore e eu vou dar um jeito de... Eu vou ver ele. Eu vou ver ele. E aí eu quero voltar para aquele ponto que eu disse. Não era o momento que Zaqueu queria ser o destaque, era o momento que ele queria que Jesus fosse o destaque na vida dele, não é? E quem acabou se destacando? Foi o próprio Zaqueu. Porque ele sobe na árvore, e gente, subindo na árvore, a multidão seguindo Jesus, a última coisa que alguém vai fazer é o quê? Olhar para cima, não é? A multidão está aqui, seguindo Jesus, a última coisa que o povo vai ficar fazendo é olhando para cima, até porque se dá uma olhada para cima, pode acabar sendo atropelado e esmagado pela multidão. A última coisa que alguém vai fazer é olhar para cima. Então Zaqueu vai para cima da árvore, fala assim, daqui pelo menos eu vou ver ele. A esperança dele era de poder pelo menos dar uma olhada em Jesus. Olha, eu quero pelo menos olhar ele.
Só que a palavra diz que Jesus olha para cima, vê Zaqueu, e naquele momento em que Jesus sabia que Zaqueu queria que Jesus fosse o destaque na vida dele naquele momento, Jesus torna Zaqueu o destaque daquele momento. Você imagina uma multidão seguindo Jesus, Jesus faz todo mundo parar, ele chama Zaqueu, ele olha, ele chama Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí depressa, porque eu preciso ir para a tua casa hoje. Aí eu fico imaginando Zaqueu: rapaz, eu subi aqui só para conseguir olhar o homem. Ele para tudo, me chama pelo meu nome e ainda fala que vai para casa. Isso era muito mais do que eu esperava. Irmãos, Zaqueu, sendo um homem de elite, pensa comigo, ele era um homem chique, não era? Um homem rico, um homem de um cargo renomado. Para um homem desse pegar e subir numa árvore, no meio de uma multidão, ele precisou se humilhar para fazer isso, não é? Ele precisou se humilhar. É um ponto em que a pessoa chega, que ela fala assim: não importa mais nada, desde que eu alcance aquilo que eu preciso. Sabe esse ponto? Às vezes, irmãos, é o ponto que cada um de nós precisa chegar. O ponto em que a gente diz: nada mais importa a não ser alcançar os olhos de Jesus. Quando Jesus olha aquilo, vê o que Zaqueu está fazendo, Jesus imediatamente reconhece: ele vai abrir mão dos planos dele, para o plano que o Pai tem para ele. Então chegou a hora, Zaqueu, desce Zaqueu, chegou a hora. Porque você abriu mão das coisas, você está crendo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É Zaqueu. É Zaqueu. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Como foi que Zaqueu se aproximou de Jesus? Crendo nele, e crendo que Jesus poderia fazer algo por ele que mais ninguém poderia fazer, porque o dinheiro já não fazia, porque ele tinha dinheiro. Poder ele já tinha, e o poder não fazia o que ele precisava. O dinheiro não fazia o que ele precisava. O poder não fazia o que ele precisava. Então ele creu que o único que podia fazer era Jesus. Ele então não perde, como eu disse, ele não perde a oportunidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele teve pressa e ele se expôs. Ele não perdeu tempo, não perdeu a oportunidade e nem perdeu tempo. Porque às vezes a gente fica em busca de uma oportunidade, só que a gente fica em busca de uma oportunidade, tipo, sentado esperando, alguma hora uma luz vai se acender e aí eu vou entender que é a hora de eu fazer alguma coisa. Gente, não é assim que funciona. É o contrário. Eu faço alguma coisa para a luz acender. Já perceberam? Zaqueu, ele foi, e a luz acendeu na vida dele. Ele foi e a luz acendeu. Ele se expôs. Ele não teve medo de se expor.
Às vezes a gente deixa de receber, a gente deixa de ter Cristo mais perto da nossa vida por medo de se expor. Por medo de dar o primeiro passo. Ah, mas se não for isso que Deus quer. Se não for isso, vai ser outra coisa, mas Deus vai te falar. Agora, se você não for, você nunca vai saber, não é? Você imagina, Zaqueu, não, eu creio que é Jesus que vai fazer, então eu vou ficar aqui na minha casa, eu vou ficar aqui no meu trabalho, e em algum momento Jesus vem atrás de mim. Não. Para que Jesus entrasse na vida de Zaqueu, Zaqueu teve que ir até Jesus. Percebe, irmãos? Ficar esperando Jesus não é o caminho, nós temos que ir até Ele, porque Ele disse, eu sou o caminho, então você tem que vir até mim. Se você vem até mim, eu te mostro o resto, entendeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, tem que encontrar o caminho primeiro. No momento que Zaqueu foi até Jesus, Jesus falou, desce porque agora, a partir de agora eu te mostro para onde vai. Você veio até mim, a partir de agora eu te mostro para onde vai. Lembra do cego Bartimeu? Lembram do cego Bartimeu? Jesus está passando, não está? E aí Bartimeu, ele escuta que Jesus está passando. O que Bartimeu podia fazer? Como muitos fazem. O que Bartimeu podia fazer? Ah, eu sou um pobre ceguinho, coitadinho. Ele vai ter que vir aqui curar o ceguinho. Não é? Eu sou uma vítima. Não é? Muitos fazem isso, irmãos. Muitos fazem isso. Jesus tem que vir me socorrer porque eu sou uma vítima. Eu sou um coitadinho. Que foi isso que Bartimeu fez? Não. Bartimeu falou, essa é a minha chance. Eu preciso alcançar ele agora. Mas você é cego, irmão. Não interessa. Eu não vou perder a oportunidade. Não vou perder a oportunidade. E ele podia até ter pedido ajuda. Gente, me fala que lado que Jesus está. E a Bíblia diz que as pessoas ficavam tentando afastar Bartimeu. Para, você está incomodando. Né? E Bartimeu gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo, para, rapaz. Está enchendo o saco. Ele parou? Não. Falei assim, eu não enxergo. Eu estou cego, eu não enxergo. Gente, cada um usa a tática que pode usar. Zaqueu era pequeno, vou subir na árvore. Bartimeu era cego, vou gritar. Mas ele precisa me ver. Ele precisa saber que eu estou aqui. E que eu creio nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, você pode dizer 1 milhão de vezes que você crê em Deus. Se você não demonstrar isso com ações, não vale nada. Porque Tiago nos falou, a fé sem obras é morta. Fé sem ação não existe, não é fé, é crendice. É necessário que exista a ação, porque senão a fé não está criando efeito prático nenhum na nossa vida. E Bartimeu foi outro que provou isso. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que ele chama a atenção de Jesus. E eu te digo mais,
Eu tenho certeza que Jesus escutou desde a primeira vez, mas ele deixou gritar mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque cada um de nós quer que Jesus venha correndo no primeiro pedido. É ou não é? Como filhinhos mimados que somos. É igual aos nossos filhos. Eles chamam a gente e eles esperam que a gente vá correndo aonde eles estão. E lá em casa meus filhos começam a gritar, eu falo assim: oi, não, vem aqui, pai. Quem precisa de quem? É você que precisa de mim? Então você vem atrás de mim, meu irmão. Aí eles vêm. Gente, vamos fazer uma pergunta bem direta e bem prática. Deus precisa da gente? Não precisa. A gente precisa dele? Com certeza. Só que muitas vezes a gente acha e a gente age como se ele precisasse da gente. Como o cego Bartimeu, se não fosse ele, se fosse outro, fala assim: se ele quer que eu faça alguma coisa, ele que venha que me cure. Se ele vir me curar, eu faço alguma coisa, se não... Não é? Quantos são assim? Bartimeu entendeu, sou eu que preciso dele. Então eu vou fazer o que for necessário. Eu vou fazer o que for necessário, eu vou correr. Que eu falei, é o segundo ponto. O primeiro ponto é não perca a oportunidade. O segundo ponto é tenha pressa. Para de ficar esperando. Enquanto você espera, nada acontece. Nada acontece. Você quer que Jesus faça algo na sua vida? Não? Não foi uma pergunta retórica, gente. Foi uma pergunta real. Você quer que Jesus faça algo na sua vida? Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Mostre para ele. Mostre para ele. Ah, mas eu sou baixinho. Sobe na árvore. Mas eu não vejo Deus, eu estou cego. Grita. Ah, eu estou doente, eu estou fraco. Faz igual a mulher do fluxo de sangue. Vai rastejando. Era outra que a gente podia citar também, não é? Vai rastejando. Até tocar na orla da veste dele. Ela foi se rastejando. Na hora que tocou, opa! Foi curada. E Jesus falou, alguém me tocou. Jesus, os discípulos viram para Jesus, Jesus, está todo mundo te tocando. Olha isso aqui. Olha essa multidão. É o terceiro caso de multidão, né? É o terceiro caso de multidão. Zaqueu, Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue. Jesus, como assim você fala que alguém te tocou? Está todo mundo se esbarrando, se tocando. Não. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém quis chamar a minha atenção. Alguém se aproximou de mim com fé. Alguém me agradou. Porque se aproximou com fé. Se aproximou crendo e sabendo que recebe. E recebeu. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Quem me tocou, recebeu. E eu quero saber quem foi. Sabe por quê? Porque chegou o dia dessa pessoa ser um destaque. Ela venceu a multidão, então ela tem que ser um destaque. Entende? Irmãos, nós fazemos parte de uma multidão que segue Deus. Não é? Mas mais do que ser parte de uma multidão que segue a Cristo, Ele quer que nós sejamos aqueles que chamam a atenção dEle.
aqueles que não perdem a oportunidade, aqueles que têm pressa e se expõem, que não têm vergonha, que diz, não interessa o que vão pensar, o que vão falar de mim. Lembra daquela música? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Foi o que Bartimeu falou, foi o que a mulher do fluxo de sangue falou, foi o que Zaqueu falou, não importa. Não importa mais, porque os meus planos não valem mais nada. Eu quero planos novos para a minha vida. Eu quero um sentido novo para a minha vida. E terceiro e último ponto de Zaqueu. Não adianta só ir atrás dele. A gente vem para a igreja atrás de Jesus, não vem? A gente vem, não vem? Atrás de Jesus. Porque a gente sabe que Jesus está aqui. A gente sabe. Deus é onipresente, irmão, eu sei disso. Mas a casa de oração, que Jesus mesmo falou, a casa do meu Pai será chamada casa de oração. É o lugar onde Ele está para ser cultuado. Então nós sabemos que Jesus está aqui. Amém? Você crê nisso? Ele está aqui. A pergunta é, para onde Ele vai quando você vai embora? Tinha uma multidão seguindo Jesus, não tinha? Mas Jesus olhou para cima, viu um homem chamado Zaqueu e falou, Zaqueu, desce, depressa. Porque hoje eu preciso ir para sua casa. Tinha uma multidão seguindo Jesus, mas Jesus só foi para a casa de uma pessoa. Jesus só foi para a casa de uma pessoa. Só da que se aproximou dele com fé suficiente para levar ele para casa. Percebeu a diferença? Irmãos, eu sei que Jesus está aqui agora. A minha pergunta é, para onde ele vai quando esse culto acabar? Ele vai para a casa de quem? Se Jesus estiver esperando um Zaqueu aqui, quem vai ser ele? Se Jesus estiver esperando um Bartimeu aqui, quem vai ser ele? Se Jesus estiver esperando uma mulher do fluxo de sangue aqui, quem vai ser ela? Você veio atrás de Jesus, a minha pergunta é, você vai levar ele para casa? Ou você só se encontra com ele aqui? Ou você não tem fé suficiente para ele virar para você e falar assim, vou voltar contigo para casa? Hoje eu vou embora para casa com você. Mais do que ir atrás de Jesus, é necessário levar ele para casa. Porque ser crente dentro da igreja é moleza. Disfarçar 2 horas da tua semana é moleza. Não é? Judas disfarçava bem quando estava perto de Jesus. Disfarçar que é crente perto de crente não é difícil, é fácil. Não é? Mas ser crente dentro de casa é outra história. Ser crente dentro de casa é outra coisa. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. E não apenas as coisas que eu quero. Se fizeram novas todas as coisas, e não apenas as que eu quero. Infelizmente,
Muitas pessoas vão atrás de Jesus porque querem mudar algumas coisas da sua vida. E não todas. Presta atenção no que Zaqueu falou, para a gente encerrar aqui. A mudança de vida de Zaqueu. Versículo 8. Zaqueu, por sua vez, no versículo 7 é quando murmuraram. No versículo 7, quando murmuraram pelo fato de Jesus ter ido para a casa de Zaqueu. No versículo 8, olha só. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E, se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Amém? Gente, isso é fé em ação. É quando Zaqueu chega e fala assim: eu creio. Porque o Senhor ficou aqui, o Senhor ensinou, o Senhor falou, o tempo passou, tá, gente? Jesus não ficou meia hora, não tomou um café na casa de Zaqueu. Jesus ficou bastante tempo ali na casa de Zaqueu, tá bom? Jesus, depois de muito tempo ali, conversando e ensinando, então Zaqueu, ele resolve colocar a fé em prática. Falou: Jesus, eu creio. E porque eu creio, mudanças precisam acontecer na minha vida. Os planos que eu tinha antes deram certo, só que eu vi que não faziam sentido. Por isso eu fui atrás de você. Agora que eu te conheci, existe um sentido completamente novo para a minha vida. O Senhor me deu um sentido completamente novo para a minha vida. E eu quero viver essa nova vida. Eu quero viver esse novo plano. E eu entendo que tudo aquilo que eu acumulei não serve para mim. Eu posso dividir. Então eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Amém? Muitos dizem que Zaqueu era ladrão. Não dizem? Eu não digo. Por quê? Porque Zaqueu, ele disse assim: e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu sempre tive dúvida, por quê? Está desse jeito. Não deixa claro que ele roubou. Concordam comigo? Eu não concordo quando alguém fala que ele roubou e ia devolver. Não concordo. Porque ele disse assim: se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Certo? E agora eu sei. Zaqueu aprendeu uma lição incrível que muitas pessoas têm dificuldade de aprender. Zaqueu falou: Jesus, a minha vida a partir de hoje vai ser outra. Vai ser outra. E agora eu preciso olhar para a minha vida antiga para ver onde eu errei, para eu consertar. Se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. No meu entendimento, eu não roubei ninguém. Mas isso não significa que eu vou deixar isso para trás e seguir para a minha vida nova como se eu não tivesse feito nada de errado. Perceberam? Eu vou analisar o que eu fiz. Agora, dessa nova forma de pensar, nessa nova vida que eu tenho, nessa nova forma de agir e de pensar, agora eu vou repassar o que eu fiz. Porque antes eu podia achar que eu não tinha feito errado, mas agora, se eu olhar de novo, eu posso ver que eu errei. Entendeu? Muitas pessoas não têm essa humildade de olhar e, peraí, eu não achava que eu estava errado, mas pensando novo, com minha nova forma de pensar, com esse novo sentido que Cristo deu para a minha vida, se eu olhar de novo, será que eu não mudo de ideia? Será que o que eu achava que eu não estava fazendo errado, será que se eu olhar de novo, eu não vou pensar diferente? Zaqueu demonstrou que ele era uma nova pessoa, mas que não estava completa, que ele ainda ia ter que passar por um processo. Ele entendia isso.
Então ele entendia, não é um oba-oba agora, eu tenho Jesus, eu sou filho do Deus eterno, e está tudo lindo e maravilhoso. Não, agora eu preciso consertar a minha vida, eu preciso de uma transformação. E eu vou começar a olhar para a minha vida, e se eu errei, eu vou corrigir. Entendeu?